vamos falar sobre manchas brancas no corpo. Você já teve alguma mancha e não soube ao certo o que ela era? Vamos desvendar esse assunto com a doutora Luciana. Seja bem-vinda. Nossa dermatologista. E realmente mancha branca aparece no corpo por diversas razões, né, doutora? Exatamente, né? E dependendo da época do ano, no verão principalmente, elas aparecem ainda mais, né? O que elas são? Então, depende, Depende, né? São muitos tipos. São muitos tipos de mancha branca, então depende do que elas são. E no verão, por que elas aparecem mais? Porque tem uma que é mais comum, que é a ptiríase versicolor, né? Que é o famoso pano branco, desconhecido, muito chamado de pano branco. É um fungo que faz o quê? Ele coloniza ali a pele e ele funciona como se fosse um guarda-sol. Então ele não deixa que a radiação solar entre e estimule o melanócito para produzir o pigmento. Então, Nós por isso que temos fica uma foto, branco. para entender direitinho o que seria esse pano branco que a doutora está falando. Então, são essas manchinhas que elas têm vários formatos, né? Isso, elas são mais arredondadinhas, como a gente está vendo aí, e elas têm uma característica importante que é descamação, né? Não é uma descamação assim que você puxa a pele, mas se você tentar fazer uma raspagem bem fina ou se você estirar a pele, você vai ver essa descamação bem fininha da pele. Isso é uma característica importante no caso do pano branco, né, que é a ptiríase versicolor, que são essas fotos que estão aparecendo, que são alguns exemplos. E se eu não cuidar, essas manchas vão aumentar? Elas podem aumentar, mas elas não aumentar no sentido de tomar todo o corpo. Aí vai depender de outras doenças, outras patologias que aquele paciente tenha. Porque normalmente o que acontece na ptiríase versicolor, ela é uma doença comum, mas ela é benigna. Tá. Até a transmissão de uma pessoa para outra não é fácil, tá? Ela é assim. Por que mais no verão? Porque o fungo, ele precisa da gordura. Então, no fungo, você... No verão? Fungo, no verão. No verão? No verão, a gente passa mais óleo, né? A gente acaba passando mais filtro solar. Nós ficamos gordurentos. A gente fica mais gordurento. E é o prato favorito desse fungo. Entendi. É essa gordura, tá? Por isso que aparece mais, então, nessa época do ano. Exatamente. Então, assim... Como a pessoa fica mais exposta ao sol, ela consegue ver essa diferença. Mas o nome científico chama ptiríase versicolor. E versicolor significa muitas cores. Então ela não precisa necessariamente ser, como a gente mostrou nas fotos, toda branquinha. Ela pode ter um pouquinho vermelho, um pouquinho mais amarronzada. Ela pode ter um pool aí de cores. De cores, entendi. Isso pode acontecer. Mas ela é uma doença benigna que tem o seu tratamento. Como trata esse tipo de mancha branca? Então, a gente usa alguns produtos, né, que pode ser tópico ou vai ter que tomar algum remédio, mas aí vai depender realmente da avaliação de caso a caso, né? E não é contagioso, então? É contagioso, mas é difícil essa contaminação, porque o fungo ele fica mais no couro cabeludo e ele acomete principalmente o tronco. O ombro, mas os braços não é muito comum acometer e nem as pernas. Então, quando eu estava falando que acomete o corpo todo, não é bem assim. Ele realmente fica mais restrito ao tronco e mais à parte superior, porque o fungo ele fica no cabelo e aí quando ele cai na pele é que ele vira o parasita, assim, que vai causar realmente a doença, né? É isso, assim. E aí o tratamento, a pessoa vai ter que ser realmente examinada para que seja feito para aquela pessoa o melhor tratamento. Não é assim... Não é padronizado. Não dá para personalizar. É. E esse é só um tipo, né, de mancha branca. Há outros tipos. Vamos falar então do próximo. Vamos colocar na tela uma imagem sobre ele, que é o ptiríase. Isso. A ptiríase alba, que é uma dermatite. Como que é essa mancha? Então, a ptiríase alba, eu não sei, acho que talvez tenha mais fotos. Ela pode acometer alguns outros locais, né? Mas ela é mais característica, assim, a face. E principalmente acometendo face de criança. E ela tem... Olha lá, ó, face, tá vendo? Aquela mancha branca na face que muita gente olha e fala, isso é verme, menino. Né? E não tem nada a ver com isso, não quer dizer que a criança esteja com verminose, com parasita, nada disso. O que tem a ver realmente essa mancha branca ela tem um viés com alergia, mas ela é muito mais assim, ela teve algum estado inflamatório ali naquela pele e aí
só que ela pigmentou branca, na verdade, tá? Então, assim, porque quando a gente tem alguma coisa que vai repigmentar a pele, ela pode repigmentar escura ou branca. Então, ela teve uma inflamação que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória ou, nesse caso, hipocromia pós-inflamatória. Ela não precisa sempre, após uma inflamação na pele, ficar escura. Ela pode ficar branca. E a ptiríase alba, ela é mais característica nesse aspecto, mas ela pode estar junto com algumas alergias, principalmente a dermatite atópica. Mas ela acomete muito mais a face e é uma manchinha branca sem sintoma. Ela não coça. E ela pode ser pontual? Aparecer uma pequena manchinha e ela fica lá? E ela fica lá e ela some depois de meses, sozinha também. E nesse caso, então, não há um tratamento específico? Nesse caso, o que a gente normalmente consegue orientar, e aí essa é uma orientação geral que dá para fazer, é um creme hidratante. Ok. Esse é possível, mas é sempre necessário enfatizar que o melhor é que realmente se faça o diagnóstico com o dermatologista, para que aí sim seja indicado o melhor tratamento para aquele caso. Esse diagnóstico, ele é feito ao visualizar as manchas pelo profissional? Vocês usam alguns aparelhos para auxiliar nesse processo? A gente usa, né? Assim, a gente vai avaliar toda a história, tudo aquilo que o paciente está contando, como é que tá, se coça, se não coça, enfim, tudo. E aquela mancha. Aí a gente vai examinar, né? Vai examinando, mas a gente tem a lâmpada de Wood. Então aqui eu tenho uma lupa, que ela tem uma luz, mas ela... não sei, ó. Dá pra ver. Dá pra ver? E essa luz aqui, ó, que eu vou acender agora, tá vendo? Que aí ela acendeu. Que é a luz azul. Que é a luz azul. Essa luz, quando a gente coloca ela na pele e a gente vai examinar e se tem alguma coisa, aqui você só vai ver o azul um pouco da minha roupa, assim. Quer colocar no meu braço? Então, mas a pele normal, a gente não vê nada. É porque tem que estar apagado, senão não dá pra ver. Com essa luz, a gente tem que ter uma iluminação mais escura. Para você conseguir visualizar. Para a gente conseguir visualizar. Aí, o que acontece? Quando tem alguma doença, por exemplo, na ptiríase versicolor do pano branco, que a gente já falou, quando a gente coloca essa luz naquela lesão, aquela luz ela tem uma fluorescência diferente. Ela fica meio alaranjada, um róseo laranja. A dermatologia é muito poética, né? Eu sou apaixonada, porque vê umas cores, assim, róseo alaranjado. Só os profissionais veem. Só a gente vai entender que cor que é essa, né? Na ptiríase alba, que é essa do pano branco, desculpa, não é pano branco, dessa mancha branca na face da criança, ela não tem muita alteração na cor, não. Na lâmpada de Wood. Ela não tem grandes modificações, não, tá? E isso tudo nos ajuda, porque daí a gente descarta algumas coisas, né? Umas florescem mais, outras menos, a característica, o local onde está, se teve alergia, aí a gente acaba fazendo o diagnóstico. E o diagnóstico ele tem que ser preciso porque há vários tipos de mancha branca. Nós vamos colocar mais um na tela para você de casa entender, né? Quais são esses tipos. Esse é o vitiligo. Vitiligo, ele é mais complicado, né? Isso. O vitiligo é mais complicado e eu costumo dizer, quando a gente está falando das manchas brancas, né, que focinho de porco não é tomada. Então, assim, uma mancha branca não quer dizer que vai ser o vitiligo necessariamente, né? Porque o vitiligo é a ausência de cor. Então, quando a gente coloca o vitiligo na lâmpada de Wood, aquela mancha, ela tem um branco nacarado. Olha só que poético. Branco nacarado, doutora? É só a gente mesmo para poder identificar isso, então, é um branco, né? muito branco. Muito branco, né? É um branco extremamente branco. Aí a gente está vendo várias manchas brancas de vitiligo. A mão é uma característica do vitiligo. Então, o vitiligo ele tem uma característica que é o local aonde ele acomete. Certo. Além de ser um branco, ele tem que realmente ser ausência de cor. Por quê? Porque o vitiligo, ele é considerado uma doença autoimune, então como a gente estava falando, ele é um pouco mais complexo. Certo. Porque ele afeta o melanócito, que é a célula que produz cor, né? Que produz a melanina, que produz o pigmento. E o vitiligo, ele mata essa célula, né? No vitiligo, a doença, essa célula é morta e ela ela some ali daquele tecido, e por isso que não tem a produção de melanina e vai se ficando branco, vai ficando sem a coloração. E ela costuma afetar essas áreas que são específicas, mãos, região ao redor da boca, do nariz, dos olhos, e a área perigenital também é onde normalmente começa o vitiligo. E ele é simétrico, bilateral, essas são características que são importantes a gente estar avaliando.
Mas ele pode ser segmentar, ou seja, ele acometer só um local. Isso também pode acontecer, mas não é o mais comum. E o vitiligo, como ele é uma doença um pouquinho mais complexa, assim, ele em geral não tem sintoma. Algumas pessoas sentem coceira nessa mancha. E tem cura? Então, tudo pode ter cura, né? A gente costuma falar que o vitiligo ela é uma doença crônica, onde a gente vai acompanhar e vai dando uma opção de tratamento. Mas cura pode haver? Pode. Mas não é assim, vai tomar um remédio 3 dias e está curado. Não, mas não o é local assim. onde apareceu essa mancha branca, que na verdade é essa falta de pigmento, ele pode voltar a ter pigmento ou não? Ele pode voltar a repigmentar, sim, sem dúvida, que é a cura, né? Sim. Mas ele pode repigmentar por um período e depois despigmentar de novo. Isso também pode acontecer, né? Isso é muito individual, é a história de cada um. Ele tem um viés com as emoções, Por né? ser uma doença autoimune, Por ser né? uma doença autoimune. Então, uma criança ganhou a bicicleta, surgiu o vitiligo. E é numa felicidade. Ela queria Sim. muito a bicicleta, ganhou a bicicleta e aí apresentou o vitiligo. Mas depois, em criança, é muito mais fácil essa cura, como a maioria das doenças em Sim. criança mesmo. Então, ele pode ser, como eu estava falando, segmentar, que ele pode acontecer só num local, ele pode coçar, não é o comum, ele pode até apresentar em algum momento vermelho. Agora, como ele não tem a produção da melanina, o cuidado é com queimadura nesse local, porque a melanina acaba protegendo a nossa pele. Claro, sem dúvida alguma. E aí você não tem essa proteção, então tem que passar filtro solar. Aqui nós temos vários exemplos, né, de filtros, porque não só para quem tem vitiligo, mas para todo mundo. Exatamente. O filtro solar é obrigatório, em especial nesse caso que não há proteção. Para evitar uma queimadura, né? Porque daí você ter, além daquela mancha, ainda ter uma cicatriz pela queimadura, porque essa queimadura ela pode ser leve ou inclusive com bolha, né? Com perda de tecido. Então, realmente, assim, o filtro solar aqui a gente tem para todos os gostos, com cor, sem cor, né? A questão da pele ser mais oleosa, aí vai pegar um filtro mais... Eles estão cada vez mais modernos, né? Nem incomoda passar mais filtro solar. Tem um número mínimo que se aplica no rosto? Porque às vezes a gente encontra 100, 90, tem um mínimo que deve ser aplicado? A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que a gente use o filtro solar acima de 30, o acima FPS de 30. Então, que a gente comece com 30 e o importante é a reaplicação. Não é usar e, pronto, agora eu vou tomar sol porque 30 vai me deixar 30 minutos ou 30 horas, sei lá o que a pessoa pode pensar. Não, tem que reaplicar a cada 2 horas mesmo, entrou na água, reaplica. E usar mesmo quando não estiver sol, né? Exatamente. Aqui no estúdio, por exemplo, é um sol louco, né? Essas luzes todas. É um sol e um ambiente fechado nós temos aqui. E nós temos também mais um tipo de mancha branca, vamos colocar na tela, que é o último dos tipos para a gente entender o que é o leucodermia solar, que são manchas senis. O próprio nome já diz um pouco, né, de que tipo de mancha é essa. Ela aparece, então, com a idade. A leucodermia solar gutata, ela restringe aos braços e às pernas, né? E como eu estava falando da história, né, da dermatologia, lado poético, e a medicina a gente faz muito por observação. A história da leucodermia solar punctata, ela é interessante porque eles viram que os indianos que moram no Caribe, eles têm leucodermia solar punctata, ou seja, porque eles têm ação solar. Os indianos que moram no Reino Unido não têm. E então foi aí que se descobriu a ação da radiação ultravioleta na formação dessa lesão. Porque quando a gente faz a biópsia, tem alterações que a gente já sabe da pele atrófica, que é a pele que realmente é submetida mais ao sol. Mas o porquê que isso acontece? Então, assim, todo o porquê a gente não sabe, mas realmente que a ação da radiação solar constante ali durante muito tempo naquela pele pode precipitar o surgimento dessas manchinhas brancas nos braços e nas pernas. São nesses locais. E aí ela pode ter junto a branca e a marrom, né? A marrom seria a melanose solar e a leucodermia solar punctata é essa da manchinha branca nas manchas que dão nos braços e nas pernas. Ela é benigna. Não tem muita coisa para a gente fazer, E de um modo geral, as manchas brancas como um todo, é importante o controle, porque elas podem se tornar malignas ou não há isso? Uma vez benignas, elas são benignas? Ou é necessário acompanhar para, no decorrer do tempo, né, verificar se ocorre alguma mudança? Se a gente pensar em malignidade numa questão só sendo câncer,
É possível, né? Porque é possível o melanoma, que é um câncer mais grave da pele, que ele normalmente ele é escuro, mas ele ficar acrômico, sem cor, que é o melanoma amelanótico, que é o sem cor, né? Então, mas o que é gravidade, o que é malignidade, né? Às vezes o vitiligo, ele pode ser tão prejudicial emocionalmente para aquela pessoa, que isso pode ser de uma forma maligna, não falando de câncer, mas pensando na saúde dessa pessoa, né? Então, assim, o importante realmente é fazer o diagnóstico correto para que a gente proporcione o melhor tratamento, e aí é importante sim acompanhar, porque tem muita variação, né? Não é só uma manchinha branca, é uma mancha branca que pode... E não são só brancas, né? Há outras cores de mancha. Nós separamos um segmento aqui de manchas, mas o leque é muito maior, né? Muito maior, muito maior. E aí essa manchinha, ela pode estar junta com outras coisas que podem falar de alguma doença interna. Então a pele, ela representa muita coisa de como a gente está, de como a gente é, como está funcionando o nosso organismo, né? Então é importante realmente a gente prevenir. Então o acompanhamento é necessário, sim. Nós temos uma pergunta que foi enviada para você no @VocêBonitaTV. Vamos colocar na tela a sua pergunta, a pergunta da Joyce. É verdade que as crianças que têm problemas de sinusite, rinite e problemas respiratórios como asma podem apresentar o quadro de dermatite? É verdade, existe uma associação, né? Então, assim, principalmente de dermatite atópica, com rinite, asma e sinusite, assim. A sinusite nem tanto, porque a sinusite é um pouquinho mais diferente da asma e da rinite, mas que pode estar associado, pode sim. Combinado. Bom, eu conversei com a doutora Luciana Vilas Boas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, por esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto. Pamela, obrigada mesmo. Vou deixar aqui o seu Instagram, que é o @doutora Luciana Vilas. É DRA, de doutora, Luciana Vilas, com 2 L's. Obrigada. Só seguir, e se ficou alguma dúvida, o pessoal pode conversar com você, né? Claro, com certeza. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Muito bom.